Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade às gravações das lições bíblicas da editora Betel, mencionaremos o texto da lição de número 4. O primeiro milagre de Jesus, transformação da água em vinho. O texto bíblico base desse estudo está no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 até o 10. E o meu objetivo ao fazer esse vídeo é compreender a importância do primeiro milagre de Jesus como um sinal de sua missão messiânica e o papel da fé e da obediência na vida cristã. Todos os sinais que foram realizados por Jesus nos evangelhos, eles tiveram a intenção de despertar nos seus discípulos as convicções claras de que ele era o Messias. Portanto, ao estudar o Evangelho de João, não podemos tirar isso da mente, de que os milagres que estão registrados ali, quase todos, se não todos, são tidos como sinais que foram praticados por Jesus exatamente para enfatizar o seu papel messiânico e, evidentemente, aumentar, incentivar a fé naqueles que estavam sendo seus discípulos. E o primeiro milagre de Jesus, ou o primeiro sinal, foi realizado em um casamento numa vila. Uma pequena vila próxima à cidade de Nazaré, na Galileia. E foi muito mais, eu diria, do que uma ação sobrenatural para resolver um problema social no momento. Sabemos que havia um casamento, sabemos que o vinho acabou e que Maria foi até Jesus para conversar com ele sobre uma possível solução para o problema. Maria simplesmente apresentou para ele o problema dizendo: o vinho acabou, não tem mais vinho. No contexto daquele momento, Jesus sabia exatamente o que significava não ter mais vinho na festa. Mas ele ainda não queria manifestar naquele instante o sinal de que ele estaria iniciando o seu ministério. Aquela evidência que Jesus revela ali foi uma poderosa manifestação do caráter e da missão que ele teria que desenvolver a partir dali. Ele revela a sua glória e desperta a fé nos seus discípulos. Parece até, a gente olhando assim de uma maneira bem superficial, parece que Jesus não estava ainda querendo iniciar o seu ministério ali naquele momento. Tanto é que ele diz para a mãe dele: ainda não é o meu momento, ainda não chegou a minha hora. Talvez ele quisesse postergar um pouco mais, mas a realidade é que o momento foi propício para que ele fizesse um sinal que evidenciasse a sua divindade, a sua função messiânica, o seu papel na obra de Deus. Nesta lição, portanto, veremos como o sinal de transformar água em vinho nos ensina verdades profundas. Cristo provê, transforma e nos convida a uma obediência ativa. Isso é o mais importante nessa lição. Ele não age só em grandes momentos, ele não realiza, entre aspas, grandes milagres, mas também ele atua nas necessidades do cotidiano. Foi assim que ele agiu na maior parte das vezes em que ele realizou milagres, que ele realizou sinais, prodígios, maravilhas, enfim. Tudo o que ele fez no momento propício, ele fez na hora certa. Esse milagre, ou esse sinal, como eu já disse, de transformar água em vinho, foi algo notável. Aliás, eu gostaria até de fazer aqui um esclarecimento, porque veja só, a palavra de Deus, principalmente nos evangelhos,
ela dá nomes aos fenômenos realizados por Jesus. O mais comum, o que pode enquadrar todos os sinais que ele fez, todas as maravilhas, enfim, tudo que ele realizou, é milagre. A palavra milagre vem de dinamis, que significa algo sobrenatural, algo especial. Literalmente, nós podemos dizer que o milagre é um ato poderoso de Deus interferindo na natureza. Ele altera a ordem natural das coisas. Isso é milagre. Talvez seja a definição mais simples. A ênfase no milagre está na capacidade divina de agir com poder. Mostra que Deus é soberano sobre a natureza, a enfermidade, a morte, o tempo, enfim, ele é superior a tudo. Então, tudo que ele realiza no sentido de alterar o curso normal da natureza pode ser classificado como milagre. Agora, especificamente, nós podemos destacar alguns tipos específicos de milagre. Por exemplo, prodígio. A palavra prodígio define um acontecimento extraordinário, espantoso, que causa assombro e admiração, chamando a atenção para o poder sobrenatural. Isso é interessante. A ênfase no prodígio é o impacto emocional no observador. É algo que estremece, que provoca espanto e temor. Isso é um prodígio. Por exemplo, as Escrituras dizem, no livro de Atos, no capítulo 2, as Escrituras dizem que mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Portanto, sinais, prodígios são feitos sobrenaturais que Deus atua. Um outro nome que nós temos para esses fenômenos é maravilha. A palavra maravilha pode ser definida da seguinte forma. É usada para traduzir expressões que causam encantamento e reverência. E aí você pode olhar diversos fenômenos que foram realizados por Jesus que se enquadra nesse nome. A ênfase nas maravilhas está no aspecto glorioso e inexplicável do evento que ultrapassa a razão humana. Eu volto a repetir a mesma coisa que Pedro disse no capítulo 2 de Atos. Ele diz, farei maravilhas no céu e na terra. Então veja que quando as Escrituras falam de maravilha, ela está falando de um fenômeno extraordinário que causa admiração e muita admiração. Agora, o quarto fenômeno que nós temos é o que nós chamamos de sinal. Aliás, sinal enquadra quase todos os milagres de Jesus no Evangelho de João. E por que a gente fala que no Evangelho de João os milagres são tratados como sinais? Porque veja só, um sinal é uma ação sobrenatural que aponta para algo maior. Não é um fim em si mesmo, mas a proposta é mostrar algo maior. Geralmente, isso estava apontando para a identidade, a missão ou a autoridade superior de Jesus. Então, quando ele fazia esse tipo de milagre, a intenção dele era uma mensagem espiritual, claro, comunicar uma mensagem espiritual ou teológica. E o foco não estava só no evento, mas principalmente no que ele revela. No caso aqui da água transformada em vinho, o que Jesus queria evidenciar era a sua divindade ali para as pessoas. Os seus discípulos precisavam ver isso. E ali ele começa exatamente mostrando isso, a sua autoridade sobre todas as coisas. E o próprio João registra no capítulo 20, versículo 30, olha, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Portanto,
Eu só quis fazer essa definição para a gente ter uma noção mais precisa do que nós estamos falando quando estamos nos referindo a sinais. Agora, veja só. A fé dos primeiros discípulos não foi resultado de milagres ou de sinais. Eles creram simplesmente por conta do testemunho de Jesus, a experiência que eles tiveram com ele. Foram essas situações que provocaram a fé, a credibilidade que os discípulos passaram a dar a Jesus a partir dali. E eu diria que essa fé inicial dos discípulos, ainda em processo de amadurecimento, encontrou confirmação e fortalecimento ao presenciarem aqueles sinais. Principalmente naquele momento, porque as Escrituras dizem que ele principiou ali os seus sinais. Então foi o primeiro. E esse primeiro sinal ele foi evidente para chamar a atenção dos discípulos para a sobrenaturalidade do ministério que Jesus iria desenvolver a partir dali. Aqui nós vemos os primeiros seguidores de Cristo crerem onde se deu o milagre e que a mensagem ele revelou sobre a natureza do Filho de Deus. Aqui a gente vê como os primeiros seguidores que creram em Jesus, onde se deu o milagre e a maneira como as coisas se desenvolveram a partir dali. Amados, a fé que nasce da palavra, da relação que nós temos com Cristo, é mais sólida do que uma fé baseada em milagres. Os feitos notáveis, eles devem simplesmente confirmar a nossa fé e não gerar. Nós precisamos de crer em Cristo não porque Ele faz milagres, mas porque Ele é Cristo, porque Ele é Deus. E é assim que nós precisamos crer nele, e não porque vemos alguma coisa sobrenatural que acontece. Muitas pessoas têm buscado nas igrejas não o Cristo de verdade, mas os milagres que ele pode fazer, substituindo um ato de Cristo por ele mesmo. É um erro isso, nós precisamos buscar Cristo e ao buscá-lo nós vamos encontrar milagres, sinais, maravilhas e tantos outros feitos dele a respeito não só das nossas vidas, mas de toda a humanidade e do mundo como um todo. Caná era uma vila, como eu disse, ficava situada a aproximadamente 12 quilômetros de Nazaré. E ali não havia pompa naquele casamento. Provavelmente estavam ali pessoas muito humildes, que foram convidadas para aquela festa. Note, algo que a gente pode perceber de maneira indireta, porque era uma situação simples. O vinho, que era o ingrediente talvez mais importante de uma festa de casamento, porque simbolizava a alegria, acabou no meio da festa. Veja que nenhuma pessoa que hospedasse uma festa gostaria que isso acontecesse. E só aconteceu provavelmente por conta das dificuldades que aquela família enfrentava no momento em que convidou Jesus, a sua família, seus discípulos para participarem daquele fenômeno. Agora, interessante é que Deus, ele gosta de usar coisas bem simples para revelar coisas extraordinárias, né? E ali ele fez isso. Transformou água em vinho. Além do mais, ele supre ali, com a sua graça, uma escassez que estava gerando um problema. Maria, quando percebeu a falta de vinho, levou o problema a Jesus. Sabemos que Jesus era o primogênito dela. Era o filho mais velho. Era aquele que talvez fosse o arrimo da família, e exatamente para ele que ela levou o problema. Não porque ela esperasse dele ali naquele instante algo sobrenatural ou um sinal como ele fez. Tanto que quando ela chega para ele, ele diz, ainda não é a minha hora.
Mas é interessante que naquele instante, Jesus decide iniciar o seu ministério. Ele decide dar um sinal aos seus discípulos de que ele era quem ele estava dizendo que era e o que eles aguardavam. Porque a partir dali, eles tiveram uma relação completamente diferente com Jesus. O vinho, como eu disse, representava a alegria numa festa. E principalmente numa festa de casamento, onde a formalidade, onde a solenidade era algo muito importante. Acabar o vinho numa festa de casamento, naquela situação, era algo muito grave para aquela família. Jesus, então, ele resolve o problema. Por quê? Simbolicamente, o vinho acabando, acabava a própria festa. Acabava a alegria de estarem ali. Não que eles buscassem simplesmente o vinho, mas o vinho era aquele ingrediente que dava a alegria, que trazia, fazia o diferencial numa festa de casamento. Mas onde Jesus está, com certeza, não só a alegria, não só a vinho, mas com tudo que nós precisamos para desfrutar de sua presença, de sua companhia. E com certeza, assim como ele transformou a água em vinho, e muito melhor, o vinho que ele transformou era muito melhor do que o vinho inicial, nas nossas vidas ele faz a mesma coisa. Quando algo não vai bem, quando confiamos a ele os nossos problemas, as nossas causas, as nossas lutas, ele as transforma e nos dá respostas muito além daquelas que nós estávamos precisando, aquelas que nós esperávamos. Aqui nós vemos nesse momento a pedagogia de Jesus de forma muito clara. Jesus, como eu já disse, ele usava um método que a gente chama de peripatético. O que era o método peripatético? Significava que o mestre ensinava aproveitando cada circunstância, cada situação que ele enfrentava. Foi assim, por exemplo, quando ele encontrou a mulher no poço de Jacó, quando ele foi abordado com a mulher pecadora que foi flagrada em adultério, e quando ele esteve com a mulher cirofenícia, enfim, todos os sinais que ele fez, os milagres que ele fez, foi algo para ensinar. A própria ressurreição de Lázaro no capítulo 11 de João é um exemplo claro de como ele usa um fenômeno do momento para trazer lições, e lições preciosíssimas. Quantas lições nós aprendemos naquele episódio da ressurreição de Lázaro? O método peripatético possibilitava ao mestre utilizar a coisa do momento, a situação do momento, para ensinar. Ele não precisava de uma sala, ele não precisava de um local parado. Onde ele estivesse era o seu ambiente de ensino. E ele fez isso com muita clareza. Portanto, o primeiro milagre de Jesus não foi apenas um ato de poder, mas uma verdadeira lição de discipulado. Ele começa ali a lapidar todos aqueles discípulos que estavam com ele. E mais profundamente, aqueles 12 a quem ele separaria mais tarde para serem seus apóstolos. Jesus não ensinava só com palavras, mas por meio de ações que revelam princípios espirituais muito mais profundos do que as palavras simplesmente. Em Caná, podemos dizer que ele demonstrou que a fé ativa, aquela que escuta, confia e obedece, é o caminho para experimentar as coisas sobrenaturais de Deus. E está faltando isso hoje nas nossas vidas, irmãos. Muitas vezes nós agimos como incrédulos, mesmo estando nas igrejas, mesmo tendo títulos de pastores, evangelistas, membros das nossas igrejas, nós agimos com incredulidade muitas vezes. E isso tem impedido
de recebermos mais bênção de Deus. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que a incredulidade de uma determinada cidade foi a causa dele não ter realizado mais feitos notáveis ali. Precisamos mudar a nossa relação com Deus. A pedagogia de Jesus é prática, relacional e cheia de propósitos. Isso é muito importante. Ele ensina-nos a apresentar as necessidades que nós temos a Ele, a obedecer mesmo sem compreender tudo e a crescer na confiança e no caráter de sua missão. Note, quando Maria disse para os criados, façam tudo o que ele disser, o milagre só se efetivaria se eles tivessem feito o que ele mandou. Hoje nós precisamos de fazer o que ele nos manda para que também possamos receber dele aquilo que nós necessitamos. Nós vamos observar como cada parte da narrativa nos revela esse método de ensinar dele, em cada lugar, em cada situação. Agora, mais do que resolver um problema, Jesus nos ensina como lidar com as dificuldades. Nós precisamos recorrer a Ele. Irmãos, às vezes nós estamos hoje nas igrejas transferindo para tantas outras pessoas aquilo que Deus pode resolver. Sabe, irmãos, nós hoje estamos muito politizados. Nós hoje estamos muito cheios de pessoas importantes dentro das nossas igrejas. E exatamente por conta disso, o que acontece? Nós estamos deixando de recorrer a Cristo muitas vezes para pedir socorro a quem não tem nada para nos oferecer, a quem não pode fazer nada por nós. Nós precisamos mudar o foco de nossa atenção ao servir a Deus. Nós precisamos valorizar mais a nossa relação com Ele do que aquilo que as pessoas podem fazer por nós. Veja que nós precisamos mostrar a Ele as nossas necessidades. É interessante, eu não sei se os irmãos percebem, mas todas as vezes que Jesus chegava diante de uma situação crítica, por exemplo, quando ele chegou próximo, o cego de Jericó se aproxima dele. Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Lógico, claro que Jesus sabia que aquele moço queria ver. Lógico que aquele rapaz queria ser curado. Mas Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? A mesma pergunta é feita para nós hoje. O que é que nós queremos que Ele nos faça? É isso que nós precisamos expor, irmãos. É isso que nós precisamos apresentar. Levar a Ele as nossas necessidades. Maria conhecia Jesus. Ela sabia quem era seu filho. Talvez ela não tivesse ainda claro como seria o ministério dele. Mas desde o dia em que ela o apresentou, em que Simeão apresenta Jesus no templo, ela sabia quem era Jesus. E, como ela sabia quem era Jesus, ela nunca deu ordens a ele. Ela podia ter chegado para Jesus naquele dia e dito simplesmente, olha, vê o que é que você pode fazer, resolve para eles, são nossos amigos, estão passando por uma situação difícil, vê se você pode ajudar. Mas ela não fez isso. Ela falou aos criados. Ela falou para o pessoal da casa, disse, façam tudo o que ele disser. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos hoje. Nós precisamos fazer tudo o que ele disse. Nós já sabemos qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós sabemos o que Cristo requer de nós como Senhor de nossas vidas. E nós muitas vezes fazemos ouvido de mercador
e não atentamos para o que Ele quer que façamos. Por isso nós não temos, irmãos, as respostas dos milagres que nós precisamos. Veja que coisa interessante. Quando Maria disse para os criados, façam tudo o que Ele mandar, veja que havia nessa palavra de Maria convicção clara de que Jesus podia resolver o problema. Nós precisamos confiar mais em Jesus. A ordem de Jesus foi simples. Jesus me mandou encher as talhas de água. Só um parêntesezinho aqui, irmãos. Cada talha daquela cabia entre 2 a 3 metretas. Uma metreta era uma medida de capacidade de líquido, que cabia aproximadamente 39 a 40 litros, segundo o dicionário bíblico. Mas veja, cada metreta, portanto, vamos colocar 40 litros. Uma talha cabia aproximadamente 2 a 3 metretas. Então vamos colocar entre 80 e 120 litros cada uma. Eu vou querer aqui arredondar para mais. Então eu vou falar que cada talha cabia 120 litros. Como havia 6 talhas, cada talha pegava 120 litros, então veja que Jesus transformou aproximadamente 700 litros de água em vinho. E vinho de boa qualidade. Então você imagine o valor daquele produto que Jesus fez ali naquela festa. O valor monetário mesmo. Era algo muito alto. Eu não sei quanto custava um litro de vinho de boa qualidade, mas com certeza não era barato. E aqui Jesus transforma 700 litros de água em vinho, e vinho de boa qualidade. Aquela água que eram postas nessas talhas servia para a purificação das pessoas, naqueles rituais que era cumprido pelos judeus nesses momentos. Então veja que Jesus transforma o mais comum em algo extraordinário quando nós obedecemos sem questionar. Se aqueles criados tivessem, por exemplo, questionado, mas para quê? Vamos encher essas 6 talhas de água, colocar aí quase 700 litros, para quê? Não há necessidade mais. Mas Jesus simplesmente disse, encham as talhas. E quando ele simplesmente manda o mestre-sala servir o povo. E aí acontece o milagre extraordinário. A pedagogia de Jesus é muito simples. O milagre foi um sinal com finalidade didática, como eu já disse. Todo sinal tem uma finalidade didática. A fé dos discípulos foi consolidada, pois viram que o mestre não era apenas um rabi, ou não era mais um dos rabis que estavam ali espalhados por toda aquela região naquela época. Mas ele era o Filho de Deus que transforma realidades. E é dessa forma que nós precisamos vê-lo. O sinal em Caná não foi apenas uma solução para a falta do vinho. Foi um sinal que Jesus usou para mostrar quem ele era de verdade. E quantas vezes, irmãos, hoje nós temos na palavra de Deus, a Bíblia, a demonstração clara de quem é Jesus. E nós não damos crédito. E nós, às vezes, questionamos. Ao mesmo tempo, o episódio mostra sua submissão à vontade do Pai e sua condução pelo Espírito Santo, lançando luz sobre o modo como Cristo realizaria a sua missão. Aliás, a gente sabe que o Espírito Santo controlou Jesus durante todo o seu ministério. A partir do momento em que ele sai da água no Jordão, depois do batismo com João Batista, ele é impelido ao deserto pelo Espírito, para ali
ele ser provado. E durante 40 dias e 40 noites, ele esteve no deserto sendo provado. Quando ele sai dali, ele inicia o seu ministério, portanto. E essa revelação, irmãos, nesse sinal, ela impacta 3 esferas distintas que nós precisamos refletir. Primeiro, a sua relação com Deus, com o Pai. Segunda, com a sua família. E terceiro, com os seus discípulos. Com Deus, porque a partir dali, ele estava cumprindo exatamente a missão para a qual ele desceu. Com a sua família, ele estava, a partir daquele momento, quebrando um laço, tentando estabelecer outros, porque a sua própria família, como nós vimos na lição anterior, não creram em Jesus, senão depois da sua crucificação, sepultamento e ressurreição. Então, a relação dele com Deus foi uma, com a família dele foi outra, e os discípulos. O que não aconteceu na cabeça dos discípulos no momento em que eles viram o milagre extraordinário que ele fez. Milagres daquela natureza não era comum. Milagres daquele porte não era normal ser realizado por ninguém naquela época. Os milagres que a gente vê no Velho Testamento, no Antigo Testamento, são milagres extraordinários. São ressurreições, são transformações, enfim. Mas acontece o seguinte, que o milagre feito por Jesus tem uma natureza diferente do milagre que foi realizado no Velho Testamento. Por exemplo, quando jogaram aquele moço, aquele cadáver nos ossos de Eliseu e o moço ressuscitou. É diferente o tipo de milagre que acontece lá e o tipo de milagre que acontece aqui. Quando Maria fala para Jesus, olha, não tem vinho, a resposta dele foi simples. Ainda não é chegada a minha hora. Revela que mesmo divino, ele estava totalmente submisso ao cronograma do seu pai que o enviara. Mas eu creio que é naquele instante, ele tem consciência do papel relevante que ele iria desempenhar aqui entre nós. Ao realizar o milagre, Jesus mostra que tem poder criativo. Algo, como eu disse, que no Antigo Testamento era bem diferente. Veja que os próprios irmãos de Jesus não criam nele, no princípio. E como eu disse, só vão crer nele depois da sua ressurreição. A partir dali, as Escrituras dizem que ele se reúne com os outros discípulos e com os demais apóstolos e passam a fazer parte do grupo que vai seguir Jesus agora bem de perto. Inclusive, Tiago se torna uma das colunas da igreja. E embora a gente saiba que Tiago, o irmão de João, ele foi assassinado por Herodes. E esse Tiago, que é referido em Gálatas e que participa do primeiro concílio em Atos capítulo 15, era o irmão de Jesus. O mesmo que, segundo a tradição, escreveu a epístola de Tiago. E Judas, que escreveu a sua epístola, também era irmão dele. Então a gente vê que após a ressurreição, após a morte de Jesus, aparece de fato uma fé mais autêntica, uma fé mais dinâmica mesmo entre sua família. Agora, Jesus chama pessoas simples para segui-lo. E é interessante, irmãos, a gente perceber que Jesus chamava os seus discípulos. A gente vê isso quando ele chama João, quando ele chama Pedro, quando ele chama Natanael, quando ele chama Mateus, enfim, quando ele chama todos os seus discípulos, os seus discípulos, aliás, que depois ele vai tirar entre os discípulos seus 12 apóstolos. Agora, o que é interessante nisso? Por que Jesus difere dos demais mestres daquela época? Porque eram os mestres que ficavam esperando as pessoas para que as procurassem. Jesus inverte essa ordem. Ele vai em busca dos discípulos e os convidam a si.
o que era necessário para que uma pessoa fosse convidada para ser um discípulo de um mestre naquela época, os homens é que eles tivessem passado pelo Bar Mitzvah. E a mulher que ela tivesse passado pelo Bat Mitzvah. Mas nós sabemos que Jesus, pessoalmente, ele não convidou nenhuma mulher para ser sua discípula, mas havia várias mulheres que acompanhavam Jesus o tempo todo e que podem claramente ser classificadas também como discípulas dele. É interessante a gente perceber isso. Os demais mestres, eles aguardavam que os discípulos os procuravam. Jesus ia até os discípulos para convidá-los. Portanto, é algo bastante interessante. Veja aqui o milagre ou o sinal em Caná da Galileia é o marco mais importante no início do ministério de Jesus. Foi o que deu a chancela para que ele pudesse se apresentar como o mestre que ele era. Ele mostra que o reino de Deus começa na simplicidade, mas termina com coisas gloriosas. O que era água tornou vinho. O que era ordinário foi tocado pela graça, pelo poder, pela ação de Deus. A fé, a obediência e o conhecimento de quem é Jesus devem crescer em nossa jornada com Ele. Irmãos, a cada dia nós precisamos conhecer mais de Jesus. Nós precisamos ter mais intimidade. Nós precisamos ter mais aproximação. Nós precisamos ter mais contato. Nós precisamos ter mais vida com Ele. E eu sinto que nossas igrejas hoje se distanciaram demais dele. O evangelho que nós estamos vivendo hoje é um evangelho de resultados e não um evangelho de esperança. Não um evangelho de crer no sobrenatural, mas é o evangelho que só acredita no que vê. É lamentável como nós estamos mudando as coisas. É tempo de confiar, obedecer e crer que o Senhor ainda transforma o que parece perdido em testemunho de graça e transforma em abundância. Amados, para que esse vídeo não fique mais longo, eu quero apresentar aqui algumas aplicações. E a primeira delas é: aprenda a levar suas necessidades diretamente a Cristo. Não fique terceirizando suas necessidades, seus pedidos. Eu costumo brincar que hoje na igreja nós estamos terceirizando tudo, inclusive as nossas orações. É muito comum a gente ouvir pessoas pedindo oração, mas não é comum a gente ver pessoas orando, infelizmente. Mas não tente controlar os resultados, apenas apresente com fé aquilo que você precisa. Segunda, obedeça a palavra mesmo quando a ordem parecer estranha. Encher talhas de água não era a coisa mais normal ali naquele instante. Era meio sem sentido, mas milagres nascem de obediência simples e não de feitos extraordinários. 3. Confie que Jesus ainda transforma realidades. Se sua vida perdeu a alegria, o vinho, procure Jesus. Ele pode transformar aquilo que está na sua volta, que às vezes você não percebe. Ele pode transformar e alegrar a sua vida e mudar a sua vida. 4. Reflita sobre o poder das pequenas coisas. Veja só, um milagre num vilarejo como Caná não tinha a menor importância. Eles estavam longe de Jerusalém. A Galileia era um território desacreditado. A Galileia era um local desprezado, aliás, pelos judeus do sul. Eles nem gostavam de conversar com os galileus. Tanto que na noite em que Jesus foi preso, uma pessoa chegou para Pedro e disse assim: você é dos deles, porque a sua fala te denuncia.
Porque dizem que os galileus não sabiam falar o hebraico corretamente. E muitas vezes eles erravam. E por isso eles não eram cridos e não eram aceitos claramente. Um milagre no vilarejo mudou a vida de muitos. Jesus pode usar situações comuns para fazer algo extraordinário na nossa história. 5. Reconheça os sinais que apontam para Cristo. Aquele sinal apontava para a sobrenaturalidade de Jesus e o início do seu ministério. Foque mais no Senhor, na pessoa de Cristo, do que nos milagres. Ele já demonstrou tantas coisas que evidenciam que Ele é Senhor. Só precisamos crer. Que o Senhor te abençoe. Até a nossa próxima lição.